A paz do Senhor, povo de Deus, boa noite. Vamos meditar na palavra? Dei sumida, mas apareci de novo, né? Eita glória! Eu tô com uma palavra aqui no meu coração, aleluias, a nossa meditação. Se você não orou ainda hoje, vamos orar agora, aleluias. E desde já te peço que se inscreva nesse canal, ajuda esse canal a crescer, viu? Seja evangelista, aleluias, a palavra de Deus. Faça a obra de Deus junto comigo. Glória a Deus. Eu não sei o que você está precisando, aleluias. Eu sei que nesse telefone meu chega muito pedido de oração. Pedido de oração por cura, libertação, salvação, transformação, restauração, né? Restauração por perdas, prejuízos, restauração de casamento, restauração financeira. Chega pedidos de oração por restituição. São tantos pedidos de oração, né? Aleluias. Mas enquanto isso, eu oro daqui, você ora daí. Amém? Vou trabalhar meu joelho, fazer uma pequena oração. Vocês oram também. Aleluias. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e Pai, nessa noite, eis-me aqui, meu Pai, apresentando, Senhor, a minha vida, apresentando este canal, apresentando a vida de cada inscrito do canal. Apresentando, Senhor, todas as pessoas que vão assistir esse vídeo. Senhor, em nome de Jesus, que não abrir da minha boca nunca seja eu, mas seja sempre o amado Espírito Santo. Fala conosco nessa noite, através da tua bendita e santa palavra. Senhor, em tudo eu te louvo, te exalto e te glorifico. E peço ao Senhor, meu Pai, que venha libertando, transformando, venha curando. Entra nos lares, meu Pai, com cura, com libertação, com salvação, com restauração, com restituição. Opera, Senhor Jesus, nos lares, nas famílias, nos casamentos, restaurando, em nome do Senhor Jesus. Tira todo impedimento, barreira, Senhor Jesus, das nossas vidas. Joga por terra também os gigantes, as muralhas, Senhor, que tentam impedir as nossas bênçãos de chegar até nós. Joga por terra a oração contrária, meu Pai. Oh, meu Deus, joga por terra, meu Pai, tudo que não procede do Senhor, meu Pai. Repreende todo mal, repreende toda fúria, repreende toda retaliação em nossas vidas, em nome de Jesus. Que todo mal caia por terra agora. Nos abençoa, Pai. Segura firme em nossas mãos. E nos dá a vitória. Entrega a vitória. Abre as portas de emprego para quem está desempregado, Senhor. Aleluia. Tira do aluguel aquele e aquela que sonha com a casa própria. Aquele e aquela que sonha com a faculdade. Entra com grande providência. Deus eterno, abençoa que as pessoas passem nesse concurso, abençoa que as pessoas passem, meu Pai, aleluia, para ganhar essa bolsa de estudos. Essa pessoa que quer fazer intercâmbio fora do país, Senhor, entra com grande providência, tira todo impedimento e barreira, e que tudo seja feito, meu Deus, para a glória do teu nome. Aleluia, e que toda sorte de bênção venha sobre as nossas vidas, venha sobre a vida de todos os inscritos do canal. E se você já não é inscrito, se inscreve também, aleluias, aleluias. Senhor, em nome de Jesus, abençoa a todos, meu Pai, que permaneça conosco, porque nós abrimos mão da tua presença. Já vai enviando teus milhares de anjos, Senhor, para nos cercar, para nos guardar, guardar nossa vida, nosso lar, nossa família. Aleluia, nosso casamento, nosso ministério, nossa família, nossa parentela. Que tudo que é nosso, meu Pai, seja guardado debaixo das tuas mãos poderosas. Em nome do Senhor Jesus, permaneça conosco, Senhor, porque nós abrimos mão da tua presença. Amém. Eu abençoo a todos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluias. Que toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Irmãos, o Espírito Santo senta aqui perto de mim. Ai, ai, eu amo chamar o Espírito Santo para sentar perto de mim. Aleluias. Que toda a minha vida é na direção do Senhor, né? Vamos meditar aqui no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 3, versículo de número 8. Foi o que o Senhor me deu para nós meditar nessa noite. Olha o que diz o versículo de número 8, de 1 Coríntios, capítulo 3. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Aí no 9 vai dizer, porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Amém? Aleluia, glória a Deus. Eu vou ler mais esse versículo aqui, versículo de número 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. Amém? Que toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Aleluia. Aqui o Senhor está falando, aleluia, sobre a palavra, né, de Deus.
da maneira como nós devemos levar essa palavra, né? Olha, para você ver que no versículo 2 vai falar, isso aqui é o apóstolo Paulo falando, né? Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Aleluia. O apóstolo Paulo está falando aqui sobre dar leite, né? De beber para alguém, né? Ou seja, se nós olharmos para uma criancinha, um recém-nascido, por exemplo, ele não pode comer um alimento sólido, até porque ele não tem nem os dentes, né, para mastigar. Então, ele está falando das pessoas, da espiritualidade, né? De quando nós viemos para a presença do Senhor, a palavra nos é pregada, aleluias. Mas nós ainda não temos tanto entendimento como aquele que está lá na igreja há muito tempo, né? Que está lendo a Bíblia, né? Direto, que está escutando os cultos de ensino lá na igreja. Então, assim, quando a gente vem para Jesus, eu costumo dizer que nós viemos verdinhos, né? Verde, não temos experiência, não entendemos muitas coisas. Aleluia. Então, aqui Paulo está falando, né? Leite vos dei a beber. Por quê? A princípio, nosso entendimento ainda está um pouco fechado, né? Ainda não está totalmente aberto. Então, nós vamos aprendendo aos poucos, né? A palavra de Deus. Aleluias. Aqui, quando fala de alimento sólido, aqui ele fala, não vos dê alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo. Ou seja, uma pessoa que é nova convertida, que está lá na igreja, que você começa a ensinar a palavra de Deus para ela, nós temos que ter todo um cuidado para ensinar esse novo convertido. Por quê? Porque nós entendemos que ele ainda não entende tão profundo as coisas, né? As coisas de Deus, a palavra do Senhor. Então nós temos que ter muito cuidado ao ministrar a palavra, ao ensinar. Aleluias. Porque há uma responsabilidade em cima daquele que ensina a palavra de Deus, porque tem que ensinar o que é certo. Agora também não é porque é novo convertido que não pode ouvir a palavra como deve, só que com mais cuidado, com mais jeito, com mais sabedoria. Porque quando nós vamos conversar com uma pessoa que você vê que ela é leiga no assunto, que ela não tem muito entendimento, então nós temos que procurar um jeito de ensinar, né? Mas com toda delicadeza, com amor, com muita sabedoria, né? Aleluia. E aqui, porque ele fala assim, ó, não vos dê alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo. Nem agora podeis, porque ainda sois carnais. O que é uma pessoa carnal? É uma pessoa que ela não tem muito entendimento das coisas espirituais, né? Um exemplo de pessoa que anda na carne, uma pessoa que vem para Jesus e ali ela ainda, no princípio, ela ainda leva um tempo para entender que ela tem que mudar, né? Mudar o palavreado, agora não vamos falar mais palavras torpes. Se a pessoa xingava, agora não vai xingar mais, né? Se a pessoa fazer coisas que não agradavam a Deus, agora ela vai ter que procurar mudar. Ah, não é fácil, né? Mudar, de um dia para o outro não muda. A libertação, ela vem acontecendo gradativamente, dia após dia. E ela tem que começar dentro de nós, a libertação. Depois que ela entra aqui na cabeça, ela entra no coração. Depois que manifesta em nós esse desejo de largar de ser carnal e andar no espírito, ser espiritual, demora um pouquinho para a pessoa entender, né? Se bem que tem pessoas que pegam as coisas na facilidade, né, numa rapidez, mas tem gente que não, né? Tem gente que demora. Aleluias. Mas o apóstolo Paulo fala sobre esse andar na carne, né? Até tem muito vídeo aqui no canal que fala sobre isso. O andar na carne é andar segundo a sua própria vontade. Andar no espírito é andar segundo a vontade de Deus. Se eu era uma pessoa que, conforme que eu escutava, se alguém falava bruto comigo, com falta de educação, eu ia lá e dava umas marteladas, respondia mal também, com brutalidade. Quer dizer que se eu estou andando com Jesus e ainda continuo com esse comportamento, isso quer dizer que eu estou andando na carne. Para mim andar no espírito, o que é que eu preciso, irmã? Para nós andar no espírito, nós temos que nos encher de Deus, nos encher de Jesus. E como é que se enche de Jesus? Nós nos enchemos de Jesus a partir do momento que nós oramos, que nós lemos a palavra do Senhor, que nós tiramos tempo para meditar na palavra.
Aleluias. Quando nós colocamos dentro do nosso coração que nós queremos ser diferente. Queremos agora agradar a Deus e não mais a nossa carne. Amém? Então aqui, eu li um versículo que falava sobre a responsabilidade, né? Aqui no verso 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente. O que significa falar prudente? Uma pessoa que tem cuidado ao manusear qualquer coisa, ou até mesmo a palavra de Deus, né? Um motorista vai pegar um caminhão, vai sair dirigindo por aí de qualquer jeito, correndo demais e... Não, ele vai ter que ter prudência, né? E assim a gente tem que ter prudência na vida inteira, né? Aleluia. Com a nossa família, prudência com a palavra de Deus, prudência com as pessoas. Nós temos que ser prudentes com as pessoas que nós colocamos dentro da nossa casa, né? Porque nem todos que entram na nossa casa verdadeiramente querem o nosso bem. Aleluia. Então nós temos que usar a prudência para tudo, né? Até tem um versículo que fala que nós temos que ser simples. Simples como as pombas e prudente como a serpente. Nós temos que ser muito prudente. É com tudo na nossa vida. É com o que nós falamos, aleluia. É com o nosso comportamento. É na maneira como nós levamos a palavra do Senhor. Tem que ter sabedoria para falar das coisas de Deus. Você não pode sair por aí falando de qualquer coisa. O Espírito Santo está mandando falar alguma coisa aqui. Estava ali ministrando a palavra ainda há pouco numa igreja. E lá foi falado sobre essa questão, né? Sobre a questão de nós saber falar. Como falar. Para quem falar. Então nós temos que ter toda uma sabedoria, né? Ao ministrar a palavra, ao ensinar alguém. Aleluias. As coisas. E a própria palavra de Deus. Nós temos que ter todo um cuidado. Porque nós temos que ensinar o que é certo. E aqui está falando, ó, lancei o fundamento como prudente construtor. Tá vendo? Aqui fala de um construtor prudente. Então nós somos o quê? Nós somos pessoas que lançamos a palavra de Deus na vida de alguém, né? Então nós temos que ensinar essas pessoas um fundamento da verdade. Jesus, ele colocou um fundamento. Eu não posso colocar um fundamento em cima do fundamento de Deus, né? Que as coisas de Deus como se diz, o próprio Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Então, há um fundamento, a verdade é um dos fundamentos da igreja de Deus. Então, eu não posso lançar outro fundamento em cima desse, né? Nós temos que ter cautela na maneira de ensinar a palavra e na maneira de conduzir a nossa vida, aleluia, e na maneira de nos tratar com as pessoas, né? Glória a Deus. Aleluia. Olha, aqui está falando. Lancei o fundamento como prudente construtor. Paulo disse isso. Paulo estava querendo dizer assim, olha, eu ensinei, porque Paulo foi um dos maiores missionários da Bíblia Sagrada, né? Ele ia de igrejas em igrejas, de cidades em cidades. Aliás, ele ia de cidade em cidade abrindo igrejas, apresentando o evangelho de Jesus, né? Então ele fala que ele lançou o fundamento como prudente construtor. Aleluias. Aí ele falou, e outra edifica sobre ele. Ou seja, agora Paulo tinha que instruir, ensinar outras pessoas, né? Aleluias. Estou suando aqui, irmãos. Calor, tá demais. E aqui, aleluias. Agora ele fala assim, ó. Porém, cada um veja como edifica. Agora, se nós for abrir um parênteses e observar o que acontece hoje nas igrejas do mundo inteiro, nós vamos ter muito assunto aqui para conversar, né? Porque tem igrejas e igrejas, né? E nós temos que ter o cuidado de levar a palavra de Deus na íntegra. Ensinar a verdade para as pessoas. E não ficar fantasiando, criando coisas. Não, a palavra de Deus ela é simples. Olha, pode isso, não pode, pronto, acabou. As coisas são simples. Nós não temos que ficar, né?
inventando meios. Não, a palavra de Deus ela é simples e é santa. Então, aqui no versículo 8 está falando: ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Se eu conheço alguém e vou ministrar a palavra para ela, eu tenho que ter todo um cuidado de cuidar dessa pessoa, de continuar plantando essa palavra, de continuar regando. Às vezes, quando eu vou visitar alguém, eu falo assim, eu vou ali, aguar umas sementinhas, jogar água em umas plantinhas, porque eu creio que elas vão, aleluias, elas vão crescer, vão frutificar, aleluias. Glória a Deus. Então, aqui está falando o quê? Paulo disse o quê? O que planta e o que rega são um. Eu não posso também ir lá lançar a palavra, ensinar as pessoas, ler a palavra com a pessoa, explicar aquilo ali para ela e deixar quieto para lá. Isso aqui essa planta tem que crescer, essa semente precisa germinar. É isso que eu estou matutando aqui, querendo lembrar dessa palavra. Essa semente precisa germinar. Mas para essa semente germinar, ela precisa de quê? Ela precisa ser aguada, precisa ser molhada. Trazendo isso para a nossa vida, o que eu estou querendo dizer? Quero dizer que não é só lançar a palavra, mas tem que estar ainda ali, visitar aquela pessoa, ler com a pessoa, cantar os louvores, orar com a pessoa, responder as perguntas, porque a gente no começo da fé a gente tem muita dúvida. Eu, por exemplo, tinha muita dúvida. Até hoje tem. E olha lá que eu vou embranquecer esses cabelos aqui todinho e ainda vou ficar cheia das dúvidas. Aleluia. Então aqui está falando que há um galardão para o trabalho. Para quem trabalha para Deus, há um galardão. Para você que não sabe o que é galardão, é a mesma coisa de uma recompensa. Eu faço para Deus, Deus faz para mim. Só que eu, vou falar de mim particularmente, eu não faço nada para Deus interessada. Eu vou fazer isso para Deus, porque Deus vai fazer isso para mim. Eu vou fazer. Não. Se Deus entender de trazer coisas maiores, bênçãos, grandes bênçãos para a minha vida, é porque Ele entendeu assim. Porque eu não faço nada para Ele, interessado no que Ele possa fazer por mim. Porque só dele ter ido, só dele ter dado o único filho dele para ir numa cruz, morrer por mim, por você, isso para mim já. Ele fez coisa grande demais, né? Aleluia. Glória a Deus. Tem um glória aí, igreja amada. Glória a Deus, aleluias. Então, a partir de hoje, quando você levar a palavra para alguém, aleluias, continua cuidando, não leva só uma vez, não. Mesmo que seja por telefone, compartilhe um versículo. Você assistiu uma pregação, você gostou da pregação, achou muito interessante aquele assunto que é abordado lá na pregação, compartilhe com alguém. A obra de Deus é feita dessa forma. E assim, aos poucos, aleluia, a nossa mente espiritual vai abrindo. E nós vamos começar a entender. Todas as pessoas, a maioria das pessoas que já leu a Bíblia algumas vezes, a maioria fala assim, eu leio e não entendo. Antes de ler, você tem que fazer uma oração e falar, Espírito Santo, me faz compreender a tua palavra. E também a partir do momento que você vai para a igreja, que você começa a ouvir as pregações, os ensinos, aí sua mente vai abrindo. Aí você começa a entender os mistérios. Então você fala assim, não é tão fácil assim. A dificuldade vem quando nós não congregamos, quando nós não frequentamos uma igreja. Porque assim, eu leio a Bíblia desde que eu aprendi a ler, com 7 anos de idade, que eu comecei a ler a Bíblia. E muitas vezes, tem coisas que é fácil de entender, mas você não vai entender tudo ao pé da letra, né? Por quê? Porque ainda nós não temos aquela maturidade, né? Ainda não temos nosso entendimento aberto. Mas eu vim cá nesse pequeno vídeo para falar para você, tudo que eu e você faz para o Senhor tem uma recompensa. Para quem já tem uma grande intimidade com Deus, sabe do que eu vou falar. Não tem preço você conversar com Deus, Deus conversar com você. Tem gente que vai falar assim, mas Deus não conversa com a gente. Conversa. Dá atenção para Ele, dá amor para Ele, dá carinho para Ele. Para o Espírito Santo. Você está achando que o Espírito Santo não quer ser amado? Você está achando que o Espírito Santo não gosta da sua atenção? Talvez você vai falar assim, ele nunca falou comigo.
Ele não falou, mas ele pode começar a falar a partir de agora. Tudo vai depender da sua dedicação com ele. Porque às vezes aqui na Terra nós temos um amigo e nós amamos aquele amigo, aquela amiga nossa, né? Nossa, ela vai vir na minha cidade, nossa, eu vou fazer aquele churrasco para esperar ela, né? Não é assim? Nossa, eu vou no supermercado fazer uma compra, não quero que falta nada para minha visita. Por quê? Porque aquela pessoa é especial para você, né? Que você quer cuidar bem dela dentro da sua casa. Então, do mesmo jeito, tem que ser o nosso comportamento com o Espírito Santo. Jesus, quando ele ascendeu ao céu, ascendeu, quer dizer, subiu ao céu. Ele disse que deixaria o Consolador. Quem é o Consolador? É o Espírito Santo de Deus. Pode observar. Você pode aborrecer aqui, se entristecer, entrar no quarto e até chorar. Mas quando você começa a conversar com Deus lá no seu quarto de joelho, logo vem uma paz, vem um refrigério. Por quê? Porque o Espírito Santo está ali, né? Pertinho de você, está ali com você. Então, nós temos que dar valor na presença do Espírito Santo. Ele nos consola, ele nos conforta, ele nos fortalece, né? Glória a Deus. Lembra, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? São um. O Filho está no Pai, o Pai está no Filho, é uma coisa mais linda do mundo. Então, aqui eu quero falar para você o seguinte. Aqui diz no 9 assim, ó. Porque de Deus somos cooperadores. Lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Aqui está falando que nós somos cooperadores de Deus. Como é que eu coopero com Deus? Eu coopero com Deus quando eu prego a palavra para alguém. Eu coopero com Deus quando eu falo do amor de Jesus para alguém. Eu coopero com Deus quando eu oro por alguém. Eu coopero com Deus quando eu intercedo pela vida de alguém. Eu coopero com Deus, aleluias, quando eu estendo a minha mão para ajudar alguém. Todos nós somos cooperadores. Eu coopero com alguém. Quando eu faço uma cesta básica, levo lá para a pessoa, sem fazer propaganda, viu? Porque a mão direita dá, a esquerda não precisa saber. Ficar sabendo, né? Aquilo que eu dei, eu não preciso sair contando para os outros. Então, aleluias. Aqui está falando que nós somos cooperadores. Não me responda essa pergunta para você. Você é cooperador de Deus? Você tem levado essas boas novas da salvação? Você tem pregado sobre o Evangelho do Senhor? Você tem compartilhado as mensagens bíblicas? Aleluias. Você está preocupado com a salvação da sua casa, da sua família? Não precisa me responder, só para você meditar. Aleluia. Só te lembrando que Jesus está chegando aí. Assim como Noé se preparou para o dia do dilúvio, construindo aquela arca que Deus mandou. Noé pregou, ó, vai ter um dilúvio, vai ter um dilúvio, vai ter um dilúvio. Mas eu louvo a Deus que Sam, Cã e Jafé, os 3 filhos de Noé e suas respectivas esposas, e a esposa dele foram salvos. Pelo menos a família dele se salvou, né? Aleluias. Então eu quero te dizer, preocupe-se com a sua salvação. Preocupe-se em agradar a Deus. Preocupe-se em não guardar mágoa no coração. Preocupe-se em não ficar triste. Preocupe-se em agradar a Deus. Senhor, o que eu falo te agrada? Pensa, medita nisso. Senhor, o que eu penso te agrada? Senhor, as minhas atitudes te agradam? Porque o Senhor vê o nosso comportamento. 24 horas Ele nos assiste. Entendeu? Ele vê os nossos pensamentos. Ele vê as nossas obras. Ele vê as nossas atitudes. Ele vê se nós temos, aleluias, compaixão das pessoas que sofrem. Se nós, aleluias, se a gente fica triste com a tristeza de alguém, se a gente se alegra com alguém, se nós estendemos a nossa mão. Lembrando que Deus ele tem recompensa para tudo. A Bíblia fala de umas coroas, né? Umas coroas que o Senhor tem. Olha, o Senhor fala de uma coroa incorruptível, né? Aquela coroa que não se corrompe, né? Ela será dos que correm incessantemente para o alvo. Ou seja, se eu e você estamos numa corrida aqui, ó, estamos lutando contra tantas coisas, né? Mas nós queremos entrar nesse céu lindo. Então, nós herdaremos do Senhor uma coroa incorruptível. Lindo, né? Por quê? Porque você não negou o nome do Senhor. Você não abandonou Jesus só porque está passando pela prova, por dificuldades, barreiras. Está
passando, mas está dando glória a Deus, né? Está louvando a Deus. Eita, glória, aleluia. Né? Ó, temos a coroa da vida. Essa coroa da vida será dada pelo Senhor aos que sofrem por sua causa. Irmãos, desculpa aí, irmãos. Quantas pessoas não sofrem, né? Por carregar o nome de Jesus, por ser um missionário, por ser um pastor de Jesus, uma pastora, por ser um obreiro da casa do Senhor. Quantas vezes o inimigo usa pessoas para nos afrontar? Tem pessoas que são afrontadas no trabalho, outras em escolas, outras na faculdade, outras na sua própria rua, na rua que mora, pelos seus vizinhos. É tanta afronta. Mas tudo isso nos é permitido para o Senhor ver se nós estamos realmente enraizados em Jesus. Como nós temos raiz, a gente só não pensa, não, fala, Jesus, perdoa ela, perdoa ele. Ele nem sabe o que ele está fazendo. Ganhar a pessoa pelo seu comportamento, dando bons exemplos, né? Aleluia. Ó, aqui também fala de uma coroa da justiça. Essa coroa de justiça serão daqueles que amam a vinda do Senhor Jesus. Se você ama a vinda dele, se você está esperando, se você prega essa vinda, aleluia. Aqui está falando dessa coroa de justiça. Ainda fala também da coroa, tem a coroa do reconhecimento. Essa é dada para os ganhadores de almas. Quem são os ganhadores de almas? Aqueles que levam a sua semente, chorando, gemendo, né? Salmo 126, eu acho tremendo. Acho muito bonito esses salmos, quando ele fala sobre isso, né? Salmo 126. Olha aqui fala, só para os irmãos verem, tanto que é bonito. Ó, o último versículo, o 5. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Porque andar com Jesus não é fácil, não. Às vezes a gente chora assim, pelo meio do caminho. A gente leva pedrada, a gente é humilhada, a gente é perseguida, a gente é odiada, a gente é caluniada, a gente é difamada. Mas a gente é. O que importa é se você deita e dorme tranquilo, se a sua consciência não te cobra nada. Deixa falar, deixa caluniar. Aqui já está escrito que nós seremos odiados, né? Perseguidos. Nós já sabemos disso. Vamos orar para essas pessoas para elas serem libertas, né? Liberta desse ódio, liberta dessa raiva, liberta dessa inveja. Nós temos que orar para essas pessoas para que elas sejam libertas. Ainda estão os vasos de honra, né? Para ser usado na casa do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Aqui fala também até da coroa de glória. Irmã, quem vai receber essa coroa de glória? Os pastores fiéis a Deus. Os pastores que fizeram, aleluia, seu trabalho ali com amor, alicerçado na palavra, não colocando outro fundamento em cima do fundamento de Jesus, né? Glória a Deus. Ainda fala de uma coroa de ouro. Aqui fala que essa coroa de ouro, ela é o enfeite dos anciões. Amém? Glória a Deus, que Deus possa falar mais no teu coração. Mas medita sobre a questão de levar essa preciosa semente adiante, de pregar o evangelho. Aleluia. Eu sou o resultado da oração de alguém. Alguém pagou o preço para mim, irmã Suelene, estar na presença do Senhor. Foi só uma pessoa, não, foram várias pessoas que oraram pela minha libertação, pela minha salvação. E hoje eu faço o trabalho da formiguinha. Eu levo a palavra para a minha família. E para a honra e glória não seu, minha família também. Aleluia, nesses 14 anos que eu estou andando com Jesus, minha família também está se convertendo. Isso me deixa muito feliz. Seja a coluna da sua casa, viu? Seja a coluna, aquela que ora, aquela que busca, aquela que intercede, aquela que jejua, aquela que faz as campanhas. Não desista da sua família, não desista do seu vizinho, nem do seu amigo, nem do seu colega de trabalho. Você te dá uma retada, mas você aguenta firme. Fala, Jesus te ama. Responde assim. Está falando mal e você fala, Jesus te ama, você é importante para o Senhor. E eu te amo, meu irmão, em Cristo Jesus. Eu te amo, minha irmã, em Cristo Jesus. Vamos para a igreja, lá tem um banco, tem uma cadeira lá te espera. Amém? Deus abençoe, que o Espírito Santo fale mais em vossos corações. Compartilhe essa mensagem com alguém.
Ajuda esse canal a crescer. Seja o semeador da palavra de Deus. Já deixe seu joinha. Se você, aleluia, concordou com a mensagem, eu falei para o YouTube entender, né? Que essa mensagem é relevante, que essa mensagem é importante. Fica com Deus. E a paz do Senhor Jesus.